Olá, pessoal! Tudo bem aí, gente? Ela é a Manuela Rodrigues. Ela é a Rosana Freneda. E ela é quem, dona Roseli Roseli? Mazuro. E a gente tá aqui para... Palavrinhar. Então hoje a gente não tem sorteio, né? Hoje a gente tem uma convidada super especial que eu quero que a Roseli, a Rosinha, apresente pra gente. Então, Manuela Rodrigues. Vocês sabem que a gente tem o propósito de trazer aqui pessoas que gostam de pessoas e transformam pessoas. A Manuela é a prova de que eu tenho dito aqui há 2 anos, junto com a Rô, que existe seres humanos iluminados, amigos para toda hora, de uma conduta absurda, de um comprometimento com tudo que faz. E a Manuela é uma dessas pessoas, né? Eu tenho uma grata alegria de ser amiga dela, amiga de verdade, de muitos e muitos anos. E trazê-la para falar com vocês é uma honra pra gente, mesmo porque vocês observaram que ela sabe exatamente tudo que a gente faz aqui na abertura, porque ela é nossa Assídua. Desde o primeiro. Ouvinte, desde o primeiro. E ela não deixa, o que mais me emociona é que ela não deixa de deixar sempre um comentário, um ponto de vista que entusiasme o nosso propósito. Então, é com muita alegria que a gente recebe a Manu. E a Manuela é da área da comunicação, né, Rô? E esse canal começa com comunicação, começa com palavras, né? Então, essa espanhola Brasileira. essa doce espanhola, de apimentada ela não tem nada. Doce espanhola brasileira vai contar para vocês aí uma linha do tempo profissional fantástica, um exemplo profissional e pessoal pra gente. Mas antes dela começar a história, eu queria saber como é que vocês se conheceram. Nós nos conhecemos há mais de 23 anos. Eu digo 23 com certeza porque eu tenho 23 anos de casada e a Manu esteve no meu casamento. Sim. Eu fiz secretariado no Senac, o curso técnico em secretariado no Senac, e me formei em novembro daquele ano. Em fevereiro fui fazer um curso curto de atualização. Eu tinha acabado de fazer um curso para secretariado e fui fazer a atualização com a Manuela. Foi minha aluna. Fui aluna, ela é minha mestra para sempre eterna. E a partir daí, nós nos identificamos pelo propósito mesmo da comunicação. A gente, assim, nós somos entusiastas da profissão secretária, demos aula há muitos anos para o secretariado e novamente a sala de aula me presenteou. E a partir daí eu adotei a Roseli. Dou bronca nela, se ela não se comporta, puxa a orelha, tudo ela isso. dá bronca, eu vou para congresso com ela, ela fica falando, Roseli, tem de comer melão, e não pode comer doce. Eu tomando conta da saúde dela. É assim, a gente vai nas palestras, fomos em muitas palestras juntas, né, Roseli? Muitas. E eu taquigrafo as coisas principais, né? Lógico, né? E a Roseli não tem taquigrafia, então ela fala assim pra mim, Manu, pega no seu chinesinho e depois me passa. Então eu pego no chinesinho, que é taquigrafia, traduzo, faço uma apostila e passo pra ela. Imagina, né, falando em linguagem, né, Rô? Você imagina você estar numa palestra de 1h30 e ela com habilidade, é uma língua, né? Taquigrafia, né, é uma língua mais técnica de sinais, mas a habilidade que ela tinha, o cara respirava, ele escrevia, ele respirou. Respiração. Entendeu? Trabalhei como secretária há 30 anos, sendo 24 com a Glorinha Calil. Quem é Glorinha? Conta pra essa galera novinha aí, quem é Glória Calil? Era a minha diretora da Fiorucci, uma das donas da Fiorucci, minha querida dona Glória Calil. Que hoje vocês devem aí acompanhar, e se não acompanham, ela gera um bom conteúdo na área de comportamento e moda. Muito. Né? Glória Calil tinha quadro no Fantástico, de orientações. É uma grande personalidade. Eu trabalhei com ela 23 anos. Trabalhei como secretária 30 anos. E quando eu me formei secretária de diretoria tinha que ter taquigrafia.
porque senão não era secretária Não de conseguia, direito. né, anotar o... E o meu chefe, o Dr. Marcos Santin, ele não se acostumava mais sempre uma secretária sem taquigrafia, porque ele chegava, ele já ia falando e eu já ia taquigrafando. E como ele, incrível, outros né? chefes que eu tive também. Então, inclusive a minha agenda é tudo em taquigrafia. Não consigo escrever quase em português, porque as palavras ficam nada. Ocupa muito espaço. E tempo, né? E tempo. E o que é interessante, Lu, é que nessa época a gente pode até traçar aí uma evolução nas exigências no que se refere à comunicação para a secretária, que quando a Manuela fala de taquigrafia, realmente fazia parte do perfil profissional da secretária, a taquigrafia, porque o seu diretor, ele ditava o que você tinha que escrever numa carta. Certo. Então você tinha que ter uma agilidade para escrever. Sim. Com o passar do tempo, ele fala, de modo geral, que a carta tem de conter e você redige. Daí a importância da comunicação, da língua portuguesa, da gramática. E hoje, muitas vezes a secretária tem autonomia até de perceber o que precisa ser escrito e só passa para o diretor, porque tem a autonomia de assinatura, obviamente, e fazê-lo. Então, quando a gente vê a história profissional de uma pessoa que tem mais tempo, a gente percebe o quanto as exigências de mercado vão se adequando. Se adequando. Né? Se transformando, porque as pessoas se transformam, né? Mudam, então. E aí, bom... A comunicação é a protagonista do sucesso. Eu sempre fui apaixonada pela comunicação. E hoje tenho o prazer de estar no meio de 2 ícones da comunicação. Ai, que honra! Muito mesmo. A maluquinha aqui. Então, gente, começou assim. Eu fui para Salamanca, isso foi em 98 anos. Eu estava me preparando para fazer o mestrado de espanhol. E aí eu vejo lá, curso especial de comunicação. Eu vou aproveitar. Lá em Salamanca, na Pontifícia Universidade Católica de Salamanca. Aí eu fiz um curso de comunicação muito interessante, muito. Quando eu vinha voltando para o Brasil, eu fiquei pensando, falei, gente, quanta informação nova. Os computadores chegando, eu não posso reter isso só para mim. Eu tenho que passar isso para as minhas alunas. O que eu fiz? Fiz uma apostila com todas aquelas informações, porque eu taquigrafava tudo. Fiz uma apostila super interessante. E comecei a redigir. Falei, não dá para ficar só na apostila. Minhas alunas adoraram, eu tenho que transformar isso em livro. Escrevo o livro, depois de muita pesquisa, muitas reuniões... Qual livro, Rô, tá aí? Muitas reuniões nas empresas. Escrevo o livro e falei, e agora? Não conheço nenhuma editora. Vou até a agência Respect dos meus amigos. Eles falaram assim, olha, nós conhecemos a editora Atlas, mas eu não sei se eles vão aceitar, porque você não é conhecida, ninguém te conhece, ninguém sabe quem é a Manuela Rodrigues. Em tal caso, eu estou achando interessante o assunto. Leva lá. Tudo bem. Bom, o não eu já tenho. Vou lá. Fui. Cara de pau, fui lá. Cheguei na Atlas, o gerente falou assim, olha, Manuela, me parece interessante esse assunto, só que tem que passar pelo crivo da diretoria. Eu não posso aprovar isso sozinho. Te damos uma resposta. Tudo bem. Fiquei esperando 3 meses e ninguém me ligava. Falei, pronto, eles não vão aceitar. Não gostaram. Não gostaram do meu livro. Eu falava com o meu amigo da agência e acho que eles não gostaram. 3 meses eles me ligam. Agora ela vem para cá. Vamos ter uma reunião. Eu falei, o que será? Será que eles aprovaram? Dito e feito. Está aqui, manual de correspondência, manual de modelo de cartas comerciais, que já saiu de linha, viu, gente? Porque ele tem 25 anos, mas ele dá puxão de orelha até hoje em muita gente. Encontrei com uma aluna no Shopping Ibirapuera 15 dias atrás e ela falou assim, professora, você sabe que eu uso o teu livro até hoje? Eu falei, como? Mas esse livro já nem tem mais. Ah, mas ele dá. Não tem mais pra vender, mas ela tá tem. lá na minha gaveta e quem entra, eu faço ver o que usa e o que não usa. Porque aqui eu já chamava a atenção para não usar. Venho pela presente informar. Venho por meio desta. Não
pode vir por meio de outra, tem que ser pela presente. Então não precisa mencionar. Venha pela presente informar. Joga fora. Informamos. Então isso E o chamou... finalzinho da carta que era fofo? Não, e o final. Sendo que se nos oferece para o momento com estima e consideração, firmamos-nos. Amplexos e ósculos. Então aqui eu cortei tudo. Então deu muito puxão de orelha em muita gente. Tanto que foram feitas 11 edições. Gente, 11 edições desse Mais de livro. 20 mil livros. Para a realidade editorial do Brasil, foi um sucesso. Foi, deu muito puxão de orelha, dei muitas palestras. E nas palestras o pessoal, quando eu perguntava, principalmente, gente, autografia. O povo não sabe escrever. Por que não sabe escrever? Porque não lê. Porque não lê. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. Depois desse, fiz o livro de espanhol, a pedido dos meus alunos de espanhol. Esse aqui já é da editora Edicom, Manual de Correspondência del Mercosul, que também é relacionado com a comunicação, dizendo como se fazem as cartas em espanhol. E os meus alunos gostam porque praticam, além de se atualizarem, praticam o idioma. E eu preciso abrir um parênteses aqui, se me permitem. Nós somos professoras e nossos alunos sempre que não adianta nós criticarmos a comunicação, a educação. Nós, professores, temos responsabilidade, na medida que a gente entra em sala de aula, de trazer o melhor para o aluno, independente da escola em que você está e das limitações. A Manuela é professora de espanhol, ela dá aula de espanhol particular e nas empresas. Ela viaja para a Espanha para trazer atualidades, ela fala de arte, ela fala de música, de escultura, ou seja, ela usa de todos os recursos para trazer o idioma mais próximo do aluno. Sim, de tudo. Mais atual, né? Mais trazer atual. o que tá no mundo mesmo, Exatamente. agora. E contextualizar, né? Sim, perfeito. Então, agora, como é que eu cheguei no Senac, que você queria saber? Acontece que quando saiu o livro, esse o primeiro, Tá. eu mostrei para a Dona Glória, eu falei, olha, Dona Glória, saiu o meu livro, ela olhou e falou assim, interessante. Eu falei, agora, eu preciso ir a alguma escola. Eu falei assim, eu vou te indicar o Senac, eu conheço uma pessoa lá, leva o livro lá. Aí comecei a dar aula no Senac. Aí estou dando aula no Senac. Quem é minha aluna? Roseli Mazzulo. Até hoje, tá? Até hoje. Então eu fiquei no Senac 5 anos. Depois fui para Unifar, Centro Universitário Assunção, 10 anos. FMU também, né, Manu? Não, lá foram só palestras. Tá. Na FMU foram palestras. Mas no Unify dava aula no secretariado e no turismo. A minha última classe de secretariado tinha 70 alunos. Deus. 70. Mas eu adoro, gente. Eu entro em sala de aula, eu esqueço de mim, não me dói a cabeça, não me dói nada. Eu entendo. Nada. Eu amo de paixão da aula, sempre. Eu trabalhava como secretária, mas à noite dava aula. A história que é essa? Se Dava tem uma folga, fazer o quê? Vou dar aula. E é interessante porque quando eu já entrei em aula, gente, com uma dor de dente insuportável. Começo a dar aula, Esquece. não tem dor. A dor volta quando a aula termina. Parece como você faz com criança que está chorando, você dá um objeto para ela, ela troca de caixinha, é a mesma coisa a gente. É louco. É muito impressionante. Eu acho que é movido pelo amor. É por amor. Depois, Roseli, eu fiz o terceiro, que ficou muito interessante, o povo gostou muito, que é comunicação e objetividade. Falando sobre a objetividade da comunicação. Esse da editora Edicom já está na 5ª edição. Tá saindo Esse ainda vai sair, então? Sim, vai sair a 6ª já. Legal, nossa, Esse, legal. muito interessante também. E por último, eu queria fazer um livro que chamasse a atenção das pessoas. Principalmente porque eu não me conformo com as respostas dos estudantes do Enem, alguns jogadores de futebol. Bom, gente, aqui tem 50 páginas que ou você senta e chora, ou você senta e ri. Porque você não acredita o que tem aqui. Depois das 50 páginas vem a parte séria.
o que usava antigamente, o que não pode mais usar hoje. É um livro de atualização. Claro que aqui ainda tem modelos de cartas, porque o livro já tem uns 10 anos desde o primeiro, que agora todas as informações podem ser passadas por e-mails, tranquilamente. Mas ainda há empresas que pedem carta. Eu tenho uma aluna que fez um teste 15 dias atrás numa empresa grande, por sinal, e eles pediram uma carta para ela se apresentar na carta, para ver como ela redigia, como era o português, a gramática, a ortografia dela. Então, ainda tem. Então, gente, olha, só para vocês terem uma ideia. Rapidinho, os estudantes do Enem, a geografia humana estuda o homem em que vivemos. A comunicação social é feita de mim para você. Gostou? Ao utilizarmos a comunicação, nós nos comunicamos. Você sabia? Placas, gente, placas. Quantas placas a gente vê errado? Há um caso que é verídico, que um carro que foi roubado, descendo a serra de Florianópolis, a polícia estranhou a placa. Era a placa clonada. Então, o que eles fizeram? Os bandidos clonaram a placa, só que em vez de escrever Florianópolis, escreveram Frorianópolis. E a polícia pegou, claro, lógico. Verídico, tá, gente? Isso isso é fato. Isso é verídico, viu, gente? Uma placa que eu vi há pouco tempo. Lanchonete Dois Irmãos. Outra. Vende-se apartamento com o proprietário. Eu não quero comprar o proprietário. Eu quero só o apartamento. Então é a maneira de colocar a comunicação. É impressionante. Você tem aquela do cemitério, estacionamento exclusivo para moradores Sim. deste lugar. Não, olha, você quer ver uma coisa? Olha, Eu preciso sentar com a no Manuela e mercado, anotar essas olha coisas. aqui, no mercado, produtos sem lactose e sem glúten. Sem glúten. Essa daí a gente publicou no Palavrinha. No mercado, proibido estacionar com S, carro nesta calçada com S. Então, gente, é uma coisa impressionante. Temos leitoa suína no restaurante. Temos o quê? Leitoa suína. Leitoa suína. Ah, tem outro tipo? Será que tem uma bovina por aí? E olha isso. Há 15 dias eu falei com a Roseli sobre essa entrevista de vocês. E eu comecei a notar nas redes sociais palavras que eu via errado. Só deixa eu falar essa. Ah, A Terra é um dos planetas mais conhecidos. sim, eu falei que você chora comigo. Você chora comigo. Você vai morrer. A capital de Portugal é Lisboa. Lisboa. Vocês são os estudantes do Enem. Ai, olha, na verdade eu tô rindo, mas é pra chorar, É né? chorar. Meu Então olha Deus. isso nas redes sociais. Preciso com C e com Z. Aquelas com K. Mereço com 2 S. Agradeço com 2 S. Fácil, em vez de fácil com L. Faciou. É, jeito com G. Olha, há pouco eu dei uma palestra para o pessoal da Unifesp. Tinha 340 pessoas. Eu gosto sempre de ditar nas palestras 15 palavras. A média de erro, não só nessa da Unifesp, em todas, é de 6 a 10 erros em 15 palavras. Por quê? Eu até coloquei algumas aqui só para... Berinjela. É com G ou com J, galera? Antes dela falar pra nós. Pensa aí, é com G ou com J, berinjela? A maioria escreve com G, é com J. Extensão. Como é que é a extensão? É E, S, E, Z, E, X. E, X e um S. Ah, é, tem um E final tem, também. o povo escreve com 2 S. Xereta. A Nossa. maioria das pessoas escreve com CH. Giló. É com G ou com J? Vai,
G. Êxito. Êxito acertam escrever. Só que aí eu peço para escrever hesitar. E não colocam um H. Porque, gente, êxito é um resultado feliz, mas hesitar é estar indeciso. Então, as pessoas... E exceção? Ninguém sabe escrever exceção? Mas, olha, nas 15 palavras, a média é 7, 8 Nossa. erros. Aí, quando terminou essa palestra... E a mussarela? Mussarela. É com C cedilha, viu, gente? Mussarela. E todo mundo escreve com 2 S. E olha o que me aconteceu com esse negócio da berinjela. Eu fui na feira, lá perto da casa da minha irmã, e o senhor lá, está lá escrito. Na feira. Na feira, está lá escrito, berinjela com G. Então, ele é um conhecido nosso, falou assim, olha, eu só vou pagar se o senhor mudar esse nome. Eu falei assim, por quê? Olha aquela, berinjela com G, berinjela com G, berinjela com G. Eu falei, não senhor, berinjela é com J, senão eu não pago. Já não é berinjela. Já mudo. Porque nós não tá levando berinjela, você tá Pois levando é. outra coisa. Tá E nessa- Berinjela. E nessa palestra da Unifesp, Berinjela não é giló. nessa palestra da Unifesp, depois quando terminou a palestra, o povo fez fila para que eu assinasse o livro, que era esse. Esse aqui que eu ganhei, gente, ó. Era esse. Minha filhota Então vai usar bastante. me para um senhor de Goiás. Diz assim, professora, posso falar uma coisa? Eu falei, pode, à vontade. Ele falou assim, me serviu carapuça. Eu falei, por quê? Porque lá na minha empresa, todo mundo começa a carta venho pelo presente. A hora que eu chegar lá, esse livro, todo mundo vai ter que ler o livro. Porque não é possível, gente, no ano de 2023, isso mudou há 25 anos. Engraçado como algumas coisas ficam no inconsciente e não muda, né? Não, e agora você recebe e-mails assim. Há poucos dias eu recebi um e-mail. Venho pelo presente e-mail informar. Nossa. E no elevador, aviso. Vimos pelo presente aviso informar que não pode entrar no prédio sem máscara. Que é isso, gente? Se já não usava nas cartas, agora nem nos e-mails. No aviso. Não dá. Não dá. Então, sabe o que está acontecendo, Roseli? Desculpa te cortar. Tem algumas empresas que mandam fazer uma carta ou pedindo emprego ou falando sobre você de propósito, para ver como você inicia ou termina a carta. Se você iniciar desse jeito, você não passa para o segundo teste. A gente fez, né, um levantamento da língua portuguesa Sim. quando você vai para a entrevista de emprego. Assim, inclusive nós temos um episódio, um artigo falando, inclusive do Nubi. Ah, é da Nubi, isso Da mesmo. Nubi, Da da Nubi, Nubi, da Nubi. Exatamente. Que as pessoas, elas perdem chances de ingressar numa empresa porque não sabem escrever. E aqui é um parênteses, gente. A gente entende perfeitamente que a tecnologia veio, ela exige de nós agilidade na escrita, principalmente quando se trata de um bate-papo, de uma conversa. O WhatsApp ele tem uma informalidade, mas tudo que se produz numa empresa é um documento. Toda comunicação produzida numa empresa, que seja uma simples carta, um bilhete, ele é comprobatório. Então, não cabe emoji como existe. De jeito nenhum. Na estrangeirismos. Palavras Então, erradas. Exato. Então, a gente acaba... A gente tem um ranço da língua. O que eu mais ouço falar, a língua é difícil. Na verdade, há um desinteresse... Falta de leitura. Um desinteresse em ler, um desinteresse em eu não sei escrever, eu não vou procurar o correto. Eu não tenho, ninguém Vai busca assim mesmo, dicionário, né? vai assim mesmo. É. Então, nós aqui trabalhamos com comunicação, nós somos apaixonados por isso. A Rô muito mais que eu, é mais moderna, a Rô gosta de tecnologia, eu sou um pouco mais reticente, mas nós somos ajuizadas no sentido de que a língua continua a mesma. Houve uma reforma ortográfica que mudou 2.000 verbetes apenas.
somente para que a gente pudesse ser chamado de país lusófono. Tá? Então, a internet está aí, ela não te autoriza e nem dá álibi para você não saber escrever. Não saber escrever não é engraçado, não é traço de personalidade, é falta de conhecimento. E Roseli, agora continuando essa, os meus amigos do Nurber, que são os mesmos da Respect, Sim. um dia me chamaram lá e falaram, Manu, faz um favor pra gente, faz um teste para nós de 40 palavras. Porque as pessoas chegam aqui não sabem escrever. Às vezes chega gente aqui com faculdade, não sabem escrever. Então eu fiz para eles um teste com 40 palavras. A metade não passava. A metade não passava. Então, gente, leiam. Quem não lê, não sabe escrever. E assim, como nós já falamos aqui, né, Rô? A leitura, ela não precisa... Gente, ninguém está aqui pedindo para vocês lerem clássicos. Machado de Assis, É né, ler por o que te dá prazer, o que te dá alegria, o que vocês gera gostam. interesse. Porque aí, como já dissemos também, gera senso crítico, que você vai buscando coisas melhores, mais consistentes. O importante é ter contato com a palavra. Ainda que a gente tenha dificuldade na ortografia, se você leu, você tem memória gráfica da palavra. De alguma forma, você escreve lá no cantinho da folha de duas formas e quando os seus olhos batem e acham estranho o errado, porque você tem ali uma caixa de memória que já leu em algum lugar isso. Se não sabe, pergunta, Abre o dicionário. procura. E hoje você não precisa de um dicionário de 5 quilos como a gente usa. Celular, né? No celular, baixa ali um aplicativo no seu PC do trabalho. Tem um site, tem dúvida de se existe Hoje palavra. O próprio Word, né? O próprio WhatsApp. Quando você escreve errado, ele grifa a palavra. Sim. A gente só O tem que próprio tomar WhatsApp. cuidado com esse corretor ortográfico, porque como o nome diz, é corretor ortográfico. Ele mas não sim. corrige regência nem concordância. Ele salva muito a gente na ortografia, né, Rô? Sim. Agora, quando você não tem dúvida, tem lá o site da Academia Brasileira de Letras, academia.org.br. Então, às vezes eu tenho essa palavra, existe, eu vou lá, este vocabulário não existe. Ali é oficial, é a academia que edita o VOLP, que é o vocabulário oficial da língua portuguesa. Eu sempre indico nas palestras. Né? Então a gente tem que ter interesse, gente. Claro, vocês estão vivos. Bora lá aprender, escrever direito. Essa história, apesar de eu amar a tecnologia, eu gosto, né, porque meu cérebro é muito lógico, mas não é porque a tecnologia está aí que a gente não vai querer aprender a forma correta da língua portuguesa. Porque, gente, a única forma que a gente tem de se comunicar, que é quando começou toda essa nossa conversa, é através da língua. Então, se eu uso a palavra que eu quero para um público que não tem a menor ideia do que eu estou falando, você tem que ter a palavra para a pessoa entender o que você está falando, senão não existe a comunicação. A comunicação é a protagonista do sucesso. Protagonista do sucesso, a protagonista do sucesso. E eu quero ler, Rosana, dá licença, só o que eu coloquei aqui na capa do livro. É necessário conquistar o sucesso aprendendo a transformar informação em conhecimento e conhecimento em sabedoria. Mude agora, valorize o seu crescimento profissional e esteja sempre atualizado. Não se esqueça que o instrumento das mudanças é o aprendizado. Sempre você muda aprendendo coisas novas. Então, acredite em você. Leia, acredite em você, vai dar certo. E quando a gente fala em comunicação, pessoal, e quando a gente fala de falar a língua de uma forma correta, ninguém está dizendo aqui para vocês usarem vocabulários rebuscados, palavras imensas. Não é isso. A comunicação, aqui ela fala. Simples, direta e objetiva. Direta. A gente não precisa usar, florear demais um texto. Desde meu primeiro livro, eu falo isso. A comunicação tem que ser simples, direta, objetiva. Antigamente, para fazer um parágrafo, você levava uma página inteira. Agora, uma linha. E às vezes nem isso. Palavras. Então tem que ser simples, direto, objetivo. Mas para isso você precisa conhecer. Lógico. Senão você não consegue fazer. Lógico. Exato.
Porque comunicação, comunicar é tornar comum. Isso. E a gente só consegue se comunicar quando o instrumento, o veículo é similar para as duas pessoas. Isso mesmo. Por isso que existe uma gramática, uma norma que rege a linguagem, de forma que todos os habitantes daquele lugar utilizem esse mesmo código de comunicação. Porque você imagina se as pessoas começam a colocar as ordens todas invertidas de uma ordem gramatical, a comunicação não vai acontecer. Não vai. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando você aprende uma língua estrangeira, por exemplo, né, no caso do inglês, a primeira coisa que soa estranho pra gente é a inversão do adjetivo, né, que ele vem antes. E agora, se você lá aportuguesar e colocar o adjetivo depois, você não está se comunicando com eles. Não. Porque a forma gramatical deles é essa. É. Então nós temos que seguir a nossa forma. Em cada país. Nosso método, né? Cada país tem o seu método, o seu, né? O seu código. Seu código. E assim, isso. quando a Manu fala de que a comunicação é protagonista do sucesso, eu desconheço alguém que tenha chegado num lugar de grande destaque se ele não sabe falar. Se ele não sabe expor as suas ideias. Não chega. É o que eu falava, eu fui professora de uma turma de engenharia, da computação. E assim, se eu morresse naquela sala de aula, eu ia para o céu, assim, como um foguete. Porque era uma turma difícil, justamente porque Imagina. era lá no começo da tecnologia, da computação, eles se sentiam assim, Os assistentes de Deus. Os reis. Não ligavam consoante a Todos. vogal. E um dia, né, contida um dia, o meu limite chegou. Eu falei, sabe o que vocês vão fazer com o diplominha de engenheiro de comunicação, de computação de vocês? Vocês vão abrir um escritóriozinho na lavanderia da casa de vocês e consertar o computador. Porque um engenheiro, ele traça metas, ele escreve projetos, ele expõe projetos. E para expor um projeto numa reunião, você tem de ter argumentos, clareza, objetividade. Então não adianta ser um engenheiro se você mal sabe falar. Uma hora você vai escrever. Por isso que hoje a gente diz, né, Rô? Já falamos isso também. Quantas pessoas se formam numa determinada profissão e não atuam nela? Não. Porque simplesmente adquiriram um diploma. Nós Por tivemos quê? alunas assim lá no Unif. Inclusive, gente, lembra que nós, tanto eu quanto você, nós tivemos que orientar várias alunas no final do curso. Algumas nós não pudemos deixar passar, por quê? Porque elas copiavam pedaço, texto de pouquinho de cá, fazer uma coisa de cola, retalho. copia e cola nos de conteúdo. Isso porque a gente indicava os livros para lerem, mas não liam. Então, teve um caso lá do professor, você se lembra, que ele colocou uma frase lá e descobriu de uma aluna da faculdade que tinha copiado um TCC de uma mestranda do Rio Grande do Sul, de 10 anos atrás. E ela, acontece, Ou seja, né? ela foi tão... Ela 10 esqueceu... anos já mudou tudo. Olha o que ela esqueceu de mudar as datas. Ela deixou as datas, tirou o nome daquela professora e colocou o nome dela. Gente, por quê? Preguiça de ler. Então, tem preguiça de ler, mas não tem preguiça Não de sabe nem copiar. fazer direito. Não sabe nem fazer o errado direito. Mas eu recebia TCC com Né? acto, facto, É. que vinha de textos do português de Antigo. Portugal, não de português, de Aí, trabalhos tá, acadêmicos sim, de Portugal. Portugal. né? Então, o que a gente fala aqui é justamente o que une todas as profissões, todas, independente, comunicação. é a comunicação. O médico se comunica, o engenheiro de Imagina o computação médico que não sabe se contar comunicar. para o paciente o que é que ele tem. Se ele só fala em linguagem técnica para o paciente, por exemplo, o paciente vai ficar olhando para o médico tipo, oi? O que o senhor está dizendo? É outra língua? Eu sei que é português, mas parece-me que é outra coisa. E assim, para nós que somos fascinados pela língua, isso é muito óbvio, mas a imagem que eu acho mais incrível da comunicação é como se ela fosse um armário de roupas. E quando você vai a determinados lugares, você escolhe a roupa de acordo com o lugar.
você vai a um casamento à noite, na Nossa Senhora do Brasil, você pega a sua melhor roupa, um longo lindo, maravilhoso. Você vai passear no Ibirapuera, você pega uma bermuda, um agasalho. Então você se adequa. A comunicação, nós temos essa responsabilidade de nos adequarmos aos nossos interlocutores. Sim. Foi o que a Rô acabou de dizer. O médico, ele tem todo o conhecimento técnico, mas para ele se comunicar com o paciente, ele tem de transmutar. Ele tem de fazer com que essa linguagem técnica dele se transforme na linguagem que possibilite o paciente de entendê-lo. E é exatamente isso. O jogador de futebol, ele não vai dizer, por favor, tira sua Chuta pra cadeira direita, daí, chuta pra esquerda. né? Você dá licença que eu quero fazer um passe? Óbvio que não. É tudo tão contextualizado. E o que acontece também, sem querer ser chata, é que, na medida que você conhece a norma culta, você consegue passar por todas as fases da comunicação. Falar com uma criança, um adolescente, as tribos urbanas, de qualquer... E você adequa tranquilamente. Sim. Quando você se acostuma com o raso, eu não sei porque ninguém sabe, fica mais difícil para uma entrevista de emprego, né? Muito. Defender uma tese. Na sua tribo, você falar do seu jeito, que lá a sua tribo conhece, aí ok, porque você tá na sua tribo, mas quando... Mas saiu de lá... E aí, como é que você vai fazer? Quando você sai desse... Uma hora você vai sair. Para alguma coisa você vai ter que sair. Gravem isso, gente, gravem isso. A comunicação tem que ser simples, direta, objetiva. Bom, eu acho que com isso ela, né, tipo, certo? Simples, direto e objetivo. Então Isso vamos mesmo. ser objetivo aqui, É. só vamos falar aqui de novo dos seus livros, pra gente encerrar o nosso episódio. Esperamos que vocês queiram falar mais alguma coisinha? Quero uma coisinha Então fala. assim. Então, Pode ser que interesse para alguém. O meu site. lógico, Porque olha. no meu site eu Você tenho mais de 30 artigos de comunicação escritos, muito interessantes, que podem ajudar nas empresas, porque a comunicação é objetividade, a comunicação é o profissionalismo, a comunicação é atendimento ao cliente, a comunicação vestimenta, mais de 30 artigos em português. E tenho vários também em espanhol. Inclusive, gente, vocês andem lá pelo site, esse livro aqui foi mostrado pelo Faustão no programa. Tá lá. Ai, que legal. Tá lá no site. Tá lá no site. Ai, que legal. Em assuntos interessantes. Tá. Vocês entram no menu, né? E andam por lá que ele tá lá. Tá lá. Tá bem? Gente, Então, olha o meu site é meu nome com U, Manuela Rodrigues, tudo junto, terminando com Z, Manuela Rodrigues.pro.br. Tá escrito aí aqui em algum lugar da tela para vocês não perderem, e também na descrição. Na descrição também vai estar lá. Nós Tá bom, colocamos galera? os títulos dos livros lá, Ah, é as verdade. redes sociais Da professora Manu. Manuela. E para quem aí estiver pleiteando aprender um novo idioma, espanhol com a minha Lolita, eu deixo vocês estudarem. Eu deixo, só um pouquinho. Olha, espanhol com ela... Não, em um ano... Fala aí. Em um ano tem alunos que conseguiram, olha, alçar voos que jamais... Dobrar o salário só com espanhol, sabe? Exatamente. Porque muitas empresas trabalhando com a América Latina. Muitas. E muitas. assim, o inglês é a língua, né, mais falada mais nos negócios. conhecida. Nos negócios, mas normalmente quem fala inglês também fala espanhol. Mas agora eu tenho 3 alunos agora, aliás 4, que nas empresas deles, eles falam mais espanhol do que português. Porque uma trabalha com Chile, Colômbia e Argentina. A outra trabalha o dia inteiro com a Argentina. Então, fala mais o espanhol, né? Então, galera, e é uma língua, acredito eu, né? Ela é muito próxima ao português. Sim. Em termos gramaticais. A sonorização dela também é muito próxima. Então, eu acho que a facilidade de aprender o espanhol não vai no portunhol, pelo amor de Deus, porque né, o pessoal solta umas palavras aí que a gente morre de rir, né? Porque pega o português, bota o som do espanhol e pensa... Espera um rato, sai correndo, pensando que é um rato, bicho, não é? Espera um pouco. Como que é? Espera um rato. Espera um rato. Espera um rato. E olha o Espera um rato. Espera um Espera rato. um rato. E sai correndo pensando que é um bicho, não? Esperar um pouco. Então, tem isso. Então, para quem tiver interesse aí da língua, procura a nossa Pro, né? Aí
que a gente vai deixar para vocês como vocês Entrem podem no fazer site, pra gente, achar. entrem no site que vão gostar, porque tem muito artigo interessante que pode ajudar nas empresas. Principalmente quem está procurando um emprego, ou mesmo quem já está trabalhando, para usar dentro da empresa. Aquele que relaciona a comunicação ao profissionalismo é muito interessante. Viu? Então é isso, gente? É isso. É isso? Manu, Ai, gratidão eterna, Foi um independente de você estar aqui contribuindo com o Palavreando, com essa generosidade, porque estamos Nossa, aí, é uma honra, né? É uma honra, Imagina, é uma honra. Foi um E assim, prazer né, pra se mim. disponibilizar para falar conosco, compartilhar a sua vida, que é tão exemplo pra gente, é tão inspirador, né, saber que uma pessoa veio da Espanha e se interessou pelo vim nosso com 11 idioma. é, Fui pequenininha, Não é com 11 bom. anos eu vim. gente, Pequenininha, Pequenininha. bonitinha. E tem uma caminhada profissional tão interessante e como nós sempre falamos, a gente acredita mesmo que tudo que transborda em nós precisa ser compartilhado e a Manu é prova disso. Ela nunca guardou para ela nada que sobrasse, né? Ela sempre compartilhou o melhor dela e sempre, ainda que professora, ela continua buscando conhecimento. Foi o que ela me ensinou como aluna. Tem que se atualizar busca, sempre, né? todo dia. Que hoje nós falamos do lifelong learning, a Manu lá, já 25 anos, já falava já disso. falava viu? disso, só que não era pomposo, porque a gente... Que agora é moda, né? É moda, agora é moda, porque agora todo mundo fala sobre isso. Mas lá atrás ela já dava pra gente Esses sugestões de feedbacks. livros, sabe? Então sempre uma pessoa que compartilhou muito. E eu particularmente, eu uso Animazulo, sempre digo isso a ela e eu não posso deixar de dizer para as pessoas que sem Manuela Rodrigues a minha vida seria um tanto quanto mais pesada. O que essa mulher significa na minha vida, vocês não têm ideia. Eu espero em Deus que vocês possam ter uma Lolita para vocês como eu tenho. Uma Lolita. Obrigada, viu? É Manu, é Manu. A Manuzinha, a Manu. Manuzinha, mas pra mim é Lolita. Eu amo você do tamanho de Deus. Obrigada, Foi um viu? prazer, gente. Gratidão. Foi um prazer. E não Quando es- vocês precisarem, tô às ordens. Sempre precisamos. E não se esqueçam de fazer a tarefa. É verdade, eu já tava Ah, tão tá, encantada aqui que eu já tinha palavreando esquecido. de nós. O que é isso aqui, Manu? O que é? Positivo. Curtir. É curtir. É curtir! Gostei. Curtir com... Esse é o- Compartilhar. E esse aqui? O sininho. É o sininho para ser Sininho. lembrado quando sobem as Sininho. nossas, Isso aí. os nossos episódios, as nossas entrevistas. E fiquem de olho, porque as entrevistas vão ser cada vez mais frequentes no canal com pessoas que amam pessoas e transformam pessoas. Essa é a grife do Palavreando e vamos Compartilhem, compartilhar. gente. Compartilhem porque elas merecem. Obrigada. Gente, até o próximo episódio. Beijo. Fiquem bem. Obrigada. Beijo. Beijo.